Oi pessoal, esse é o segundo vídeo da série Artistas Marcantes que eu tô fazendo aqui no Complexo Arte Política. Nessa série eu tô fazendo vídeos menos elaborados do que o Complexo Arte Política, mas contando mais de informação do que os meus vlogs em que eu só chegava aqui e falava sobre alguma coisa que estava me incomodando ou para comemorar o final do ano, coisas desse tipo. No meu Instagram, e se você não me segue no Instagram, você pode ir, é @a.henk. Eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando qual personalidade a galera preferia que eu falasse agora. Se preferiam que eu falasse do Spike Lee ou do Basquiat. Ambos são muito importantes para minha formação. Um mais tardiamente, um mais como pedra fundamental, só que de maneiras bem distintas, de fato. Os dois aparecem de maneiras bem distintas na minha vida e ambos os vídeos vão sair, né? Mas como você pode ver aqui no título, esse aqui é sobre o Jean-Michel Basquiat. E porque ele ganhou, a galera votou nele e também porque, eu vou admitir, eu gosto muito mais do Basquiat do que eu gosto do Spike Lee. O Basquiat, de fato, assim como o Baldwin, que foi o último vídeo que eu gravei, ele embasa muito do que eu acho importante na arte, de um modo geral, né? E ele também, assim como o Baldwin, é meu artista favorito. O Baldwin é meu escritor favorito e o Basquiat é o meu artista visual, né? O artista plástico favorito. São dois artistas que, pra mim, eles conversam muito entre si. Eu acho que a obra deles tem vários pontos em comum, assim, e são dois artistas que me fundamentaram. São muito importantes para a forma como eu vejo arte, como eu compreendo essa ação do artista no mundo. Eu escolhi como título para esse vídeo a ideia de política obscena no Basquiat. E eu acho que vocês vão entender ao longo do vídeo mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Mas primeiro a gente tem que entender que o Basquiat, como artista, ele tem dois grandes estágios, dois grandes estilos, se pode dizer, e dois grandes momentos da arte dele. Primeiro, o estilo, momento e estágio da arte de rua, em que ele é principalmente um grafiteiro e ele faz muito mais murais ao longo do Brooklyn, do Queens, nos Estados Unidos, mais como um outlaw. Então ele tá ali dentro da cultura do picho, ele é completamente marginal. A ideia de obra dele é marginal. E você tem um outro estágio que é pós-Andy Warhol, depois que ele conhece o Andy Warhol, que daí ele toma essa arte que ele fazia na rua e ele leva para as grandes galerias e ele começa a lidar com a elite de Nova York, com a elite que compra obras por milhões de dólares em Nova York. E eu acho que esses dois momentos eles interagem na mente do Basquiat de maneiras complementares. Porque no primeiro, ele está lidando com ser marginal e com falar contra o poder, falar contra a elite da sua posição de baixo, né? Ele está punch up, como dizem, né? Ele está socando para cima. Já no segundo momento, ele está ali no meio. Ele fica rico, ele tem muito dinheiro, ele conversa com essas pessoas e ele se sente enojado. E é muito interessante que a obra do Basquiat, ela vai mostrando isso pra gente. Num primeiro momento você vê grandes obras de protesto, você vê grande desafio, e num segundo momento você vê ironia, você vê um sarcasmo ácido, uma crítica nada sutil, não vou dizer que é sutil, mas que
ela tá melhor integrada na ideia de facada pelas costas, ou seja, de você estar nesse mundo criticando, do que no enfrentamento soco na cara que ele fazia no início. Por que eu acho que são duas coisas complementares? Porque eu acho que quando você pega a obra do Basquiat como um todo, é impossível, e acho muito engraçado porque fizeram isso por muito tempo, mas é impossível você separar Basquiat de política. Impossível, não tem como. Tudo o que o Basquiat criou tinha uma potência política, tinha uma conversa política ali dentro. Mas durante muito tempo, pouco se falou sobre política. Política. Quando se falava de Basquiat, pouco se falava de política. Se falava sobre o neoexpressionismo, se falava como do uso das cores, se falava da brutalidade dos traços, mas não se falava que o expressionismo, o uso das cores e a brutalidade dos traços tinham uma agência política em si. E eu acho muito importante trazer isso pra cá, sabe? Porque não tem como ignorar um artista que é tão poderoso. Então, como não tem como ignorar esse artista tão poderoso, um artista preto que vem da periferia, que é marginal durante a maior parte da sua vida, como não tem como ignorar, eles despolitizam ele. E eu acho isso um tanto quanto absurdo. No artigo que eu escrevi para a primeira edição física da Jacobin Brasil, eu falo sobre arte negra como resistência política. É essa a ideia do texto. E eu também dei um curso na Fundação Cultural Badesc e também dentro da UDESC aqui em Floripa, que se chama O Grito do Negro Mudo. E tanto no texto quanto no curso, eu inicio a arte contemporânea negra no evento da obra do Basquiat. Porque a obra do Basquiat, para mim, ela inicia o que a gente chama de arte contemporânea para a arte negra de um modo geral. E existe uma distinção importante, uma distinção longa. Eu tenho vídeos aqui sobre arte negra, se vocês quiserem, vocês podem voltar ali para ele, tá na parte Complexo Arte Política do canal. E a arte contemporânea, também tem um IGTV em que eu falo sobre o que diferencia a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela tem como contribuição fundamental para a conversa da arte a ideia do acontecimento, a ideia do evento. E para mim, a arte do Basquiat, ela toma a negritude como evento. Ela marca o evento da negritude, ela marca a singularidade do ser negro. E uma característica muito importante para a arte negra contemporânea é que a maioria dos artistas que trabalham com isso estão pegando os estereótipos da negritude, aquelas ideias fechadas do que é ser negro, e quebrando com eles. E o Basquiat começa a fazer isso, ele inicia essa ideia. A diferenciação que eu traço, tanto nos vídeos que tem aqui, quanto no curso, quanto no texto, é que até o momento da arte contemporânea, até o Basquiat, a galera ainda estava pensando num movimento organizado que tomava para si uma identidade. O Basquiat já não afirma mais uma identidade. Ele esquece a identidade, não tem identidade. Porque ele é o Basquiat. E o Hank Williams Thomas é o Hank Williams Thomas. Cada um é um. E eles são fundamentalmente diferentes. E eles precisam se relacionar. E para eles se relacionarem, eles montam essa constelação da negritude, esse movimento que é um movimento em conjunto. E se a gente voltar para o vídeo do Baldwin, que eu falei no último vídeo que eu lancei aqui, é um movimento de singularidade, de um ser com. A arte negra contemporânea compreende a negritude como um ser com um movimento singular. E o Basquiat inicia isso. Ele é muito importante, ele é verdadeiramente muito importante para a arte contemporânea. Eu perguntei no meu Instagram o que as pessoas mais queriam saber e eu recebi uma resposta que eu falei, me deixou meio triste. Uma menina falou que só sabia do nome do Basquiat por causa de uma música do Jay-Z. Então ela queria saber por que ele é tão importante. E bom, ele é tão importante por causa disso que eu tô falando. Ele começa a ideia de se entender, ele entende fundamentalmente o que o Fanon queria dizer.
E ele propõe isso desejosamente na obra dele. A ideia de desracialização, a ideia de tomada de posição singular, a ideia de saber que você foi marginalizado, você foi escravizado, você foi pauperizado. Isso não é uma coisa sua. Isso é uma coisa que colocaram em você. Você foi racializado. E entender que você tem que se movimentar contra isso. E para mim isso é uma coisa que o Basquiat faz muito bem. Muito bem. E, na minha opinião, é uma coisa que ele ensina também muito bem. Né? Quando eu olho para os brutos traços do Basquiat, Basquiat tinha uma frase muito interessante que ele fala: cada traço significa uma coisa. Eu usei essa frase como epígrafe da minha dissertação, porque ela é muito importante. Cada traço significa uma coisa. Ou seja, que não existe ali, naquelas pinturas, um movimento de pincel sem desejo, sem agência, sem o que eu chamo de ato poético. Ou seja, sem a vontade de imprimir nesse movimento de pincel a metamorfose do mundo. Entender que cada traço significa uma coisa e olhar para as obras do Jean-Michel Basquiat, que são obras que fundamentalmente borram o traço, é entender justamente isso que eu estou querendo dizer com política obscena. É entender que se cada traço significa uma coisa e o traço sai da linha pré-definida dele, significa que cada coisa, cada significado, cada significante tem inúmeras potências. Voltamos para o que eu falei no vídeo de James Baldwin, as várias raízes, né? E é necessário entendermos cada uma delas. As obras do Basquiat, algumas pessoas vão dizer que elas são bobinhas, mas não. Elas são absolutamente potentes e elas nos dizem assim: vocês têm que sentar na frente dessa obra durante horas e pensar sobre cada traço. O que eu quis dizer com cada traço, com cada cor, com cada movimento de pincel? Se foi para cima, se foi para baixo. Se eu usei uma cor aqui ou usei uma cor ali. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque diz: a gente sai das linhas que nos são pré-definidas. A gente borra os traços. O sujeito borra os traços. A negritude borra os traços. A humanidade borra os traços. A tela mais forte, mais potente, e a que eu mais gosto, que tipo, se eu tivesse muito dinheiro um dia na minha vida, seria tipo a tela que eu compraria, assim. E não é uma tela, na verdade ela é um mural, mas ela foi separada. Ela se chama The Death of Michael Stewart, mas ela é conhecida como Defacement. E ela é do Basquiat. Ela acontece mais ou menos no momento de transição do Basquiat. Michael Stewart era um cara que, assim como Basquiat, vivia fazendo obras de grafite pelo underground de Nova York. E num belo dia, quando ele estava pichando o metrô do Brooklyn, 2 policiais o encontram e o espancam até a morte.
Ele não morre imediatamente, ele fica 13 dias em coma antes de morrer. E ele era amigo do Jean-Michel Basquiat. O Basquiat, então, depois da morte do Stuart, faz essa tela. Como eu disse, esse vídeo ele é simples, eu não tenho capacidade de edição, então eu não vou botar a tela aqui pra vocês, mas vocês podem procurem, ela é muito forte. Eu vou tentar descrevê-la mais ou menos aqui. Tem uma silhueta negra no centro e dois policiais brutamente desenhados com cacetetes. Os cacetetes são de uma cor laranja, tijolo, avermelhado. Os policiais predominantemente são vestidos de azul e pintados de roxo. Ao longo da tela você tem manchas. Você tem manchas roxas, você tem manchas avermelhadas que circundam a tela, você tem manchas pretas. Existe uma relação de confronto entre as cores, em que o preto fica por baixo do roxo, ou seja, aquele sujeito, aquela silhueta que está ali, que a gente sabe que vai apanhar, ela está abaixo, ela sofre a opressão, ela apanha. E você vê o tijolo, né, a cor avermelhada, que é a cor dos cacetetes, que é a cor da morte, circundando a tela. E em cima está escrito defacement com um símbolozinho do copyright embaixo. O que é uma ironia aguda do Basquiat, porque defacement significa dessubjetivação, ou seja, tirar a humanidade daquele sujeito. E também, se você faz uma separação da palavra, significa retirar a face, desfacializar. E desfacializar, desumanizar, é o que foi feito com a negritude desde o primeiro momento nas Américas, desde o início da escravização. Defacement também é o nome do crime que o Stuart estava cometendo, que é public defacement, que significa desordem pública, significa você estragar alguma coisa da cidade. E a ironia aguda do Basquiat de botar o copyright na palavra é mais ou menos dizer que o copyright, os direitos da dessubjetivação, da desfacialização, da desumanização são da polícia. São desse braço armado, brutal, assassino. Que o crime foi o plágio. Foi o fato de que o Stuart tentou também fazer um defacement. É forte, é dolorosa, e eu acho que é a coisa mais poderosa já feita na história da arte mesmo. Porque ela não fala só, ela não consegue sintetizar toda a história de combate racial nas Américas, mas ela também fala sobre uma crítica estatal, ela também fala sobre a dificuldade de ser em meio a essa grande estrutura assassina. E eu acho que o que mais é interessante é que ela faz isso usando as cores e os traços. O Hal Foster, num livro chamado Retorno do Real, que é um livro teórico que eu uso bastante, ele vai até duas pessoas, a Julia Kristeva e o George Bataille, para pensar a ideia da obra de arte como obscena. Ou seja, que ele está procurando um momento na obra de arte, um ato poético, que de tal forma
quebra o anteparo que a gente cria na nossa sociedade, os semblantes, o mundo fantasmático que a gente tem, de tal forma quebra isso, de tal forma sai da cena que nos foi escrita, dos traços que nos foi desenhado, que faz com que a gente tenha um contato imediato com o real. Um trauma instantâneo, qual a gente vai ter que elaborar pelo resto da nossa vida. Ele vai dizer, na obra de arte tem isso, a obra de arte tem essa potência. O ato poético consegue ser obsceno. Para mim, Basquiat sintetiza isso. Ele instaurou na sua obra uma política do obsceno, uma política da obscenidade, uma política do trauma, uma política do estar num lugar e vazar para além das bordas. Ele ir às margens, quebrar as molduras. E é por isso que ele conseguia fazer telas e vender para uma elite, telas que eram não feitas para elas, telas que eram feitas justamente para atacá-las, telas que, em sua memória gestual, na história que elas instauravam como imagens dialéticas, ou seja, que hoje, quando a gente olha para elas e vê a história em que elas existem, são críticas àquela mesma elite que bebia champanhe nas estreias de Basquiat. Basquiat elevou a história à obscenidade. E eu acho que essa potência do obsceno é algo que a gente tem que aprender com ele. E é isso que eu tento desde que eu conheci. Espero que vocês tenham gostado dessa minha relação com o Basquiat, do que eu aprendi com ele, do que eu acho que a gente deve todos aprender com ele, devemos todos aprender com ele. Em breve tem mais vídeo dessa série e no mais, curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam, a gente pode conversar mais aqui embaixo e me deem sugestão de outros artistas que vocês gostariam, artistas que marcaram vocês e que podem me marcar, então eu posso conhecer eles a partir de vocês. Deem essa sugestão, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e chamem mais gente para se inscrever no canal também. O canal tá pequenininho, eu acho que agora que eu tô gravando bastante vídeo, vocês podem divulgar que não vai ter mais aquele ato gigantesco, sempre vai ter vídeo aqui no canal. Então chama a galera, curte o vídeo, comenta e espera que logo tem mais, tá? Um abraço e a gente se vê.